A saída de Christian Horner da Red Bull foi um terremoto silencioso nos bastidores da Fórmula 1. Um dos chefes de equipe mais duradouros e vitoriosos da era moderna deixava o posto que ocupava desde os primórdios do projeto da Red Bull na F1. Horner era mais do que um gestor técnico ou administrativo. Ele era a face visível da equipe, o articulador político, o estrategista nos bastidores e, em muitos aspectos, o elo que mantinha unida uma estrutura tão complexa quanto a da Red Bull Racing. Quando seu desligamento foi confirmado, os holofotes imediatamente se voltaram para Max Verstappen. Afinal, por trás dos bastidores, muitos sabiam que Horner e Verstappen viviam uma relação delicada, cheia de tensões, mas também de dependência mútua. E a pergunta que pairava no ar era inevitável. Sem Horner, Verstappen deixaria a equipe? A resposta mais lógica, num primeiro momento, parecia ser sim. Max era um piloto disputado por qualquer equipe do grid. Com 3 títulos mundiais e um domínio avassalador desde 2021, sua posição no mercado era inquestionável. E com Toto Wolff e a Mercedes atentos a qualquer sinal de descontentamento, a saída de Horner poderia ser a deixa perfeita para uma reviravolta histórica no grid. No entanto, à medida que os dias foram passando e os bastidores da Red Bull começaram a se reorganizar, uma nova narrativa começou a ganhar força. Max Verstappen poderia, sim, continuar na Red Bull mesmo com a ausência de Christian Horner. E para entender esse cenário, é preciso analisar mais profundamente o que realmente move o holandês e como a estrutura da Red Bull foi adaptada para segurá-lo. Em primeiro lugar, é importante entender que o coração do projeto Red Bull vencedor não era apenas Horner. O verdadeiro cérebro técnico da equipe sempre foi Adrian Newey, e, mesmo com sua saída programada, o legado de sua engenharia ainda estará presente no carro de 2026. Mas para Max, talvez ainda mais importante que Newey ou Horner seja Helmut Marko, o consultor esportivo que o descobriu e bancou sua estreia precoce na F1. Marko e Jos Verstappen, pai de Max, possuem uma relação de confiança antiga, construída desde os tempos de kart, e é ele quem ainda possui grande influência nas decisões estratégicas da carreira do piloto. Logo após a saída de Horner, surgiram rumores de que Marko também deixaria a equipe. Isso, sim, poderia ser o verdadeiro ponto de ruptura. Mas com a permanência de Marko assegurada, ainda que com poder reduzido, Verstappen manteve-se calmo e estrategicamente em silêncio. Ele não fez declarações explosivas, nem pediu publicamente mudanças. Internamente, no entanto, seu grupo pressionou por garantias. E a Red Bull entregou. A primeira garantia foi de liberdade política. Sem Horner, a equipe passou a ouvir mais Verstappen sobre decisões estratégicas e administrativas. Seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, recebeu respaldo total, e Max passou a ter uma espécie de voto de confiança vitalício na estrutura da equipe. Além disso, a Red Bull passou a oferecer um projeto para 2026 centrado inteiramente em torno do piloto holandês. Sabendo que o novo regulamento pode redesenhar a hierarquia da F1, a equipe prometeu total dedicação a um carro que combine com o estilo agressivo e preciso de Verstappen. O motor Red Bull Powertrains, que ainda é uma incógnita, começou a ser desenvolvido com feedback direto de Max em sessões de simulação e testes no banco de potência. Nunca um piloto teve tanto acesso aos bastidores de uma unidade de potência ainda em desenvolvimento. Isso mostra que a Red Bull está disposta a moldar o futuro da equipe com Verstappen como pilar. Há também o fator emocional. Embora Max seja um competidor frio em pista, ele é extremamente leal fora dela. Ele cresceu dentro da Red Bull, foi forjado por ela, e viveu ali sua ascensão meteórica. Sair nesse momento, mesmo com ofertas tentadoras, significaria deixar um legado incompleto. Ele sabe que pode se tornar o maior campeão da história da equipe, superando os números de Vettel, e transformando seu nome em sinônimo de Red Bull. Mais do que isso, ele percebe que tem nas mãos o poder de ser algo maior que um piloto. Um símbolo. E mesmo olhando para fora, a paisagem não é tão sedutora quanto parece. A Mercedes, apesar de seu histórico vitorioso, vive um período de reconstrução. O carro de 2025 ainda é um enigma, e a nova parceria de motores com a Honda, que já conhece bem Max, é vista com cautela pelo piloto. Ir para lá seria um salto no escuro, e Max não é o tipo de piloto que aposta com sua carreira em jogo. A Ferrari, embora mais competitiva, tem como prioridade a construção de um carro para Hamilton, e dificilmente aceitaria transformar Max no centro absoluto do projeto. As outras equipes, como McLaren e Aston Martin, ainda estão um degrau abaixo em estrutura e constância. A realidade é que, mesmo sem Horner, a Red Bull continua sendo o melhor lugar para Max Verstappen vencer corridas agora e, principalmente, no futuro. Os engenheiros da equipe, liderados por Pierre Vachey, já trabalham de forma mais direta com o staff de Verstappen.
O ambiente, antes rígido e vertical sob Horner, tornou-se mais horizontal, mais colaborativo. Isso agradou Max, que sempre preferiu um estilo direto e objetivo. A comunicação interna melhorou, os resultados seguem consistentes, e mesmo com algumas derrotas para McLaren ou Ferrari em determinadas pistas, o cenário geral ainda favorece a Red Bull. No fim das contas, o que parecia ser o gatilho para uma ruptura pode ter sido, ironicamente, o elemento que fortaleceu ainda mais a ligação entre Verstappen e a Red Bull. Sem Horner para polarizar os bastidores e tomar para si as decisões mais controversas, a equipe se abriu para um novo momento. Um momento no qual o talento e a visão de Verstappen se tornaram centrais não apenas no cockpit, mas no comando do projeto. Ele não é mais só o piloto número 1. Ele é, agora, o norte estratégico da Red Bull Racing. Portanto, apesar das especulações, apesar das sombras que a saída de Christian Horner lançou sobre a equipe, Max Verstappen parece mais inclinado a ficar do que sair. Ele tem o controle que sempre quis, o respaldo técnico que precisa, e a lealdade de uma equipe que está disposta a seguir seu comando. Mais do que isso, ele tem um caminho claro para se tornar uma lenda não apenas da F1, mas da história da Red Bull. E, no fim das contas, essa talvez seja a maior motivação de todos.